Eu sei que você já tentou organizar sua vida financeira e por muitas vezes você desistiu. Não tem como a gente comparar se é bom ou ruim organizar a vida financeira na primeira vez que a gente está organizando a vida financeira. A gente só vai conseguir ter um parâmetro quando a gente tem sucesso. O que eu quero que você entenda é que sim, no primeiro mês você vai odiar a organização financeira. Você vai achar mesmo ruim. Você vai achar que não vai dar certo. Achar ruim porque não consegue mais comprar suas coisas. Vai achar ruim porque a gente acaba se acomodando com o padrão de comprar coisas fiado, de comprar coisas para as amigas, na revista, no salão de beleza. Porque querendo ou não, a gente acaba se acostumando com aquele padrão de vida. De comprar, de estar endividada, de ter que comprar fiado, de ter que fazer o cabelo fiado, a unha fiado, de ter que parcelar. Como a gente faz isso por muito tempo, acaba se tornando um padrão. Então, quando a gente tem aquela mudança financeira, naquele primeiro mês é horrível mesmo, causa um tremendo de um impacto e você começa a achar que é horrível finanças pessoais, que não vai conseguir organizar a sua vida financeira. Mas essa fase passa e depois vai ser só flores, gente, sério mesmo. Mas deixa eu me apresentar, né? Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Patrícia Vilela, sou educadora financeira e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é essa mudança de mentalidade sobre finanças pessoais serem ruins, não dá certo para você. Saiba o porquê que não vai dar certo e a única forma de você conseguir transformar de verdade sua vida financeira nesse vídeo. Então vamos lá. Entendendo que é normal o primeiro mês ser muito frustrante, saiba que no segundo mês as coisas começam a melhorar. Claro que não vai ser um mar de rosas ainda, porque você ainda vai estar com dívidas para pagar. Se você for se esforçando mesmo, resolver dar a cara a tapa, as coisas vão se resolver de uma forma muito rápida. Mas, claro, exige muita paciência. O segundo mês é exatamente quando as pessoas começam a desafogar ali um pouquinho mais das dívidas, né? Por incrível que pareça. As coisas começam a melhorar, algumas dívidas estão sendo pagas, já está até sobrando um dinheirinho. Mas o que é que acontece? As pessoas confiam demais, acham que já estão organizadas e que podem simplesmente tirar uma folga na organização financeira. A pessoa pensa, eu já fiz tanta coisa, já me organizei no primeiro mês, esse segundo mês está super legal, estou conseguindo pagar as minhas contas direitinho. Mas aí onde você se engana, é aí onde vem a rasteira. Porque é muito necessário que você pegue mais firme ainda nesse segundo mês para que as coisas comecem a avançar de verdade na sua vida financeira. Ou seja, é a partir do terceiro mês que você vai ver mudança positiva de verdade. É aí que as dívidas vão começando mesmo a desaparecer. Por mais que elas não sumam todas, mas sim, elas vão começando a sumir pouco a pouco. E você vai começando a ter uma folga muito mais aparente no seu orçamento. É aí onde você deve respirar um pouco mais aliviada. Não precisa simplesmente tirar folga das finanças pessoais porque conseguiu organizar a vida financeira. É aí onde você precisa continuar firme, porque em 6 meses as coisas têm melhorado de verdade para você. Isso é garantido. Se você se esforçar da forma que for necessária e manter suas finanças organizadas, em 3 meses você vai ver muito resultado. Tem aluna minha que chega toda endividada, aflita, desesperada, que é esse mesmo processo. No primeiro mês acha horrível, frustrante, chora, se desespera. Segundo mês tá mais acostumada, mas mesmo assim ainda se sente angustiada. Terceiro mês, se pergunta por que é que não organizou as finanças antes. Entende? Entenda que é uma fase que vai acontecer com você, mas que você precisa persistir. Porque se você sempre desistir no primeiro mês, você vai voltar sempre para o mesmo lugar. E esse lugar é muito doloroso de se estar. O primeiro mês onde você está organizando suas finanças é um mês muito doloroso, sofrido. O segundo mês da mesma forma. Não é porque você está começando a se acostumar que as coisas vão melhorar, não. É só a partir do terceiro mês que você começa a colocar mesmo em prática, de verdade, com firmeza, o hábito de manter suas finanças organizadas. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que tudo é fase, que tudo passa. Mesmo as coisas boas passam. A gente não tem uma vida linear, bonitinha, com flores e margaridas aparecendo o tempo todo pra gente. Muito pelo contrário, a nossa vida é um sobe e desce constante. Se você parar para perceber, os nossos batimentos cardíacos, eles sobem e descem e estão sempre ali naquela constante, né? Às vezes altos, às vezes baixos, igual a nossa vida. Quando a linha fica reta, é porque a gente morreu. Então, é isso que você precisa entender. Você está passando por uma fase difícil agora,
Mas lembre-se que é só uma fase, que não é para sempre. Agora, essa fase vai ser para sempre se você desistir no primeiro mês. Porque aí você desiste no primeiro mês, você volta a se endividar e aí você tenta se organizar por mais um mês. E aí quando consegue algum avanço, recua novamente. Então vai ser um loop infinito. Você vai estar sempre reclamando e sempre desgastado financeiramente porque não consegue avançar, não consegue evoluir mais que 2 meses. E o segundo ponto que você precisa entender, que vai fazer toda a diferença na sua vida financeira, que eu falo, me descabelo falando sempre para vocês, mas que hoje eu quero trazer uma perspectiva melhor sobre esse assunto, que é a questão de vocês priorizarem o que é importante em relação à vida financeira de vocês. E é muito importante você entender o que de fato é prioridade para você. Porque às vezes você acha que a sua prioridade é pagar suas dívidas. Mas se surgir R$ 500 livres hoje, talvez você não utilize para pagar uma conta sua. Talvez você utilize para outra coisa. Eu mesmo muitas vezes já deixei de priorizar muitas coisas na minha vida financeira para fazer outras coisas que depois eu me arrependi. Que se eu tivesse priorizado fazer aquilo primeiro, a minha vida financeira estaria muito melhor agora. Então, é sempre errando que a gente aprende, mas a gente aprende mesmo quando a gente para de persistir em coisas que não dão certo. Então, como saber o que é a verdadeira prioridade para você? Bom, se você é uma pessoa endividada, sua prioridade precisa ser pagar suas dívidas. Não é reserva, não é montar estoque. Não, você precisa priorizar pagar suas dívidas. Uma pessoa que se compromete a pagar as contas dela consegue fazer isso em 3 meses. Porque ela está priorizando, ela está direcionando toda a energia dela para aquilo ali, para pagar as contas dela primeiro. Depois ela pensa no resto. Se você é uma pessoa que não tem dívidas, mas precisa se organizar, qual que deve ser a sua prioridade? Reserva financeira. E se acontecer algum problema? Se você sai da sua cidade para outra cidade para viajar e lá eles cancelam o voo. E aí você precisa pagar um hotel para se hospedar ou um lanche. E aí você vai passar na máquina o seu cartão e ele está bloqueado. Você está sem dinheiro algum dentro da bolsa. Tem gente que não usa dinheiro físico, né? Mas você deveria ter aí um valorzinho com você físico, sim. Até porque a gente não precisa confiar 100% nas tecnologias. Essas coisas acontecem, viu? Acontece mesmo. Do nada você esquece sua senha, ali naquele momento de nervosismo, seus cartões são bloqueados. E aí, o que é que você vai fazer em uma cidade diferente ou em uma situação diferente que você está nervosa, que precisa utilizar os seus cartões, que não tem nenhum centavo no bolso, não sacou nenhum pedacinho da sua reserva para você utilizar? Então, a gente tem que pensar muito sobre essa perspectiva de você precisa mesmo focar e priorizar na sua reserva financeira, porque você vai precisar dela em algum momento da sua vida. Seria bom se não precisássemos, mas sim, tem momentos da nossa vida que a gente precisa. O ano passado mesmo eu precisei utilizar uma quantia bem alta da minha reserva. Eu e meu marido, a gente teve um problemão e a gente teve que resolver. Se a gente não tivesse a reserva, a gente tinha se ferrado. Graças a Deus deu tudo certo. E tirar um pedacinho desse valor da reserva para deixar em casa. Sempre tem ali um valorzinho físico com você, porque talvez você possa precisar, hein? Se você já tem reserva, qual deveria ser sua prioridade? Começar a investir. Começar a pesquisar um pouquinho mais sobre renda fixa, investir um pouquinho ali nos títulos de tesouro, depois pensar um pouquinho ali na renda variável, partir um pouquinho ali, sabe, para fundos imobiliários, pensar em abrir novas perspectivas para você e para sua família. E aí, se você já tem sua reserva, já tem um pedacinho ali investido, o que é que você pode pensar? Nos seus objetivos, nos sonhos que você tem para realizar. Afinal de contas, nem só de poupar dinheiro se vive o homem. A gente precisa pensar em novas perspectivas. Então, sim, dá para fazer isso, dá para se organizar. Se você tiver prioridade, você consegue pagar suas contas, montar sua reserva, investir um valorzinho e aí partir para a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. De fazer a coisa acontecer de verdade, sabe? Na maioria das vezes, o que é que acontece? É que a gente quer inverter a ordem. A gente quer primeiro realizar nossos sonhos, depois a gente quer investir, depois é que pensa na reserva financeira. E aí, por último, diz, ai, caramba, aquela dívida que eu tô devendo para aquela pessoa, que eu preciso pagar para ela. Aí é que pensa em pagar a pessoa que tá devendo. Né? Então, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. A mudança é muito simples e muito previsível, gente. A gente é que tenta reinventar o curso das coisas,
Mas a verdade é que as coisas estão escancaradas na nossa frente e a gente não precisa mesmo tentar reinventar as coisas. As finanças pessoais são algo muito simples, de verdade, sabe? É só fazer o dever de casa bem feito que as suas finanças ficam organizadas o ano todo. Eu tenho uma tarefa para você que está me assistindo hoje. Faça uma avaliação da sua situação financeira e compreenda onde você precisa dar mais prioridade. É nas dívidas? É na reserva financeira? É nos investimentos ou na realização dos seus sonhos? Onde você precisa dar mais prioridade no momento em que você está? É onde está a sua prioridade que você precisa se voltar e trabalhar as suas finanças para colocar, para encaixar essas prioridades dentro do seu planejamento financeiro. E se você gostou desse vídeo, aproveite para compartilhar com aquela sua amiga que não sabe o que é que quer da vida. Que uma hora tá falando que precisa pagar as contas dela e parar de ser consumista, depois já tá ali mostrando as coisinhas que ela comprou na Shopee, antigamente, né, na época que não era taxado. Enfim, aproveita para compartilhar esse vídeo com ela. E aí eu te agradeço por sua visualização, por sua interação aqui no canal. Muito obrigada por seu apoio, que é tão importante aqui para os vídeos do canal. E eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!